Boa noite. Puxa, eu esperava 15 gato pingado. Então, de qualquer forma é um bom sinal, né? E eu acho que é sinal não só do momento, né, nacional, político, mas também de um sinal de interesse por parte de pessoas ligadas às igrejas evangélicas. E eu queria começar, né, eu vou fazer uma pequena fala inicial, depois a gente abre para pergunta e resposta. E eu queria começar talvez de uma forma diferente do que você poderia esperar, dizendo que, para mim, nesse momento especificamente, e talvez sempre, mas especialmente nesse momento, eu acho que é mais do que saber que posição adotar, o importante é saber como se comportar. Como se comportar. E eu me lembro, nesse contexto, de uma frase de um autor predileto meu, da Antiguidade, e se diz dele que ele nunca distorcia as ações, palavras e motivações daqueles cujas convicções ele não compartilhava. Isso é um grande desafio, não distorcer as ações, as palavras e as motivações daquelas pessoas, inclusive irmãos na fé, cujas posições políticas a gente não compartilha. E eu confesso que, ultimamente, eu tenho ficado assustado com o grau de dogmatismo que se ouve, não só no meio evangélico, mas inclusive, e às vezes principalmente, no meio evangélico, a respeito da política. E esse dogmatismo assustador, para mim, contrasta com o que eu chamaria o recato político da igreja primitiva. O recato político da igreja primitiva. O recato cristão diante da política, porque a política é o terreno do contingente e do penúltimo, e não do absoluto e do último. O que eu quero dizer com isso? É recato cristão diante da política. A gente pode pensar nisso contrastando as origens do cristianismo com as origens do Islã. O fundador do Islã não foi apenas um profeta, como os seus seguidores dizem, né? Não foi apenas um líder religioso. Ele foi também um líder político. Ele governou uma comunidade, uma cidade, um território. Ele, inclusive, liderou batalhas. Então, ele foi líder religioso, líder político e líder militar. Contrasta isso com o fundador do cristianismo. Jesus não foi um líder político. Ele não governou um Estado. Pelo contrário, ele foi morto pelo Estado. Ele foi executado nas mãos do Estado. Então a gente vê um contraste muito grande nas figuras fundantes das duas religiões. E não só isso, mas durante os primeiros 300 anos da história cristã, que é muito tempo, né? Muitas gerações, durante esses 300 anos, e durante esses anos, os documentos fundantes do cristianismo, que a gente conhece como o Novo Testamento, foram escritos. Nesse tempo todo, a igreja viveu longe do poder político. E aí, a gente vê que o cristianismo era o quê? Era uma comunidade voluntária, transétnica e transnacional, sem poder político nenhum. Muito pelo contrário, em certos momentos foi objeto de perseguição política.
E aí, claro, as coisas mudaram depois. E o interessante é que, quando o imperador Constantino se converteu, e ele não oficializou o cristianismo, mas ele basicamente colocou o cristianismo como religião oficiosa, digamos, do império, e o outro imperador depois a tornou religião oficial. Mas o Constantino, o Eusébio, que escreveu a primeira grande história da igreja cristã, também escreveu um outro livro elogiando o imperador recém-convertido, Constantino. Se Eusébio tivesse escrito essa obra 250 anos antes, provavelmente teria entrado nas Escrituras cristãs. Seria parte do Novo Testamento. E se fizesse parte do Novo Testamento, nós teríamos que levar em conta toda uma série de outras coisas a respeito da relação entre cristianismo e poder político. Mas não aconteceu. Em vez disso, o que temos? Que livro de história nós temos no Novo Testamento? Atos dos Apóstolos, que conta a expansão geográfica e numérica da igreja primitiva numa situação da mais absoluta falta de poder político. Claro, ao longo da história, as coisas mudaram. E aí a gente sabe que veio depois a cristandade, a união de igreja e Estado, fenômenos como a Inquisição e tudo mais. Mas mesmo com todos esses fenômenos, sempre aquelas escrituras fundantes estavam lá com o seu testemunho da expansão de uma comunidade voluntária, transnacional, sem relação com o poder político. E essa tradição estava lá para ser resgatada em tempo oportuno, como de fato começou a acontecer a partir, digamos, do início do século XVII. Então, por isso que eu digo, o cristianismo, por causa dessa história, por causa dessa origem, por causa do momento em que as escrituras cristãs foram escritas, tem essa hesitação política, esse recato político, essa dúvida política, que contrasta novamente com o Islã, porque o Islã, digamos assim, tem muito mais confiança na sua capacidade de se relacionar com o mundo do poder, na sua capacidade até de exercer o poder em nome de Deus. E, portanto, eu acho, como cristãos, a gente não pode ser tão dogmático nas nossas conclusões políticas. Infelizmente, muitos cristãos são mais muçulmanos do que cristãos nesse sentido. Falam da política como se tivesse o mesmo grau de certeza, de familiaridade com o mundo do poder que o Islã tem. Quais são as razões por esse recato cristão? Primeiro, eu diria 3 razões básicas. Primeiro, a distância da ponte hermenêutica que liga os mundos bíblicos com o nosso mundo. Os mundos bíblicos, no plural, porque a Bíblia foi escrita ao longo de muitos e muitos séculos em situações bem diversas. Então estamos falando de mundos bíblicos. Mas todos eles, por mais diferentes que fossem, são muito distantes do nosso mundo. E, portanto, essa ponte que nós temos que atravessar para trazer as lições bíblicas para o nosso mundo, para a nossa política, é muito longa, é muito grande. Em segundo lugar, a natureza da política, como diz a frase famosa, a arte do possível. A política é a arte do possível. E isso significa que mesmo que eu conclua exatamente a mesma coisa nessa viagem na ponte hermenêutica,
entre o mundo bíblico e o nosso mundo, mesmo que eu conclua exatamente a mesma coisa que você, mesmo assim, nós podemos chegar a conclusões bem diversas quanto ao que é possível hoje na política em determinado contexto. E em terceiro lugar, a terceira razão pelo recato cristão diante da política é a revelação progressiva. A gente sabe que Deus se revelou lentamente, aos poucos, durante a história, durante séculos, durante várias etapas. E a gente sabe que a igreja cristã incorporou as escrituras judaicas, que a gente conhece como o Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento fala de um mundo onde você tinha um povo que possuía, ou pelo menos possuía em certos momentos, um território, né? Um Estado, uma identidade política com leis próprias. Em outros momentos não tinha isso, mas em muitos momentos tinha. Por outro lado, como a gente já falou, a igreja primitiva é transétnica, transnacional, uma comunidade voluntária, que você não entra por nascimento, você entra por conversão, por vontade própria. E, portanto, o cristianismo nasce com uma relação um tanto distante de território, né? Logo, o cristianismo perde o vínculo com o território da Palestina, né? E se torna desterritorializado. Uma relação distante com o território, com leis, com o poder e com a força. E, novamente, o Islã nasce com uma relação bem diferente, muito mais íntima, nessas quatro coisas: território, poder, força e lei. É interessante que um dos meus autores prediletos, um dos fundadores da sociologia, Tocqueville, ele fala que o cristianismo tem um problema político, tem um dilema político. Qual que é? O dilema político do cristianismo é o seguinte: se você tentar tirar uma filosofia política somente do Novo Testamento, você está em apuros. Porque o Novo Testamento não te dá o suficiente para isso, justamente por essas características que eu acabei de falar. Daí o perigo, ele diz, de um certo vazio político do cristianismo. Inclusive, é um problema para quem acha que nós hoje temos que estar sempre voltando para a pureza original do cristianismo, para o cristianismo primitivo. Porque o cristianismo primitivo era justamente esse grupo, essa seita religiosa, na realidade, distante do poder, distante da vida política. Então, o vazio político do Novo Testamento. E aí, como é que fica? Alguns cristãos, para preencher essa lacuna, voltam ao Antigo Testamento. Mas isso traz outros problemas. Porque o Antigo Testamento, obviamente, foi escrito em contextos muito políticos, obviamente políticos, mas o problema é a questão da relação entre os dois testamentos. A questão da revelação progressiva. E uma filosofia política tirada somente do Antigo Testamento vai ficar capenga, porque vai faltar justamente o elemento cristológico, Cristo, Jesus como o ápice da revelação de Deus. Aí, nós, digamos, cristãos evangélicos, que queremos nos basear na Bíblia, queremos ser fiéis à Bíblia, nós ficamos numa sinuca. No Novo Testamento, a gente encontra política de menos. No Antigo Testamento, a gente encontra política de mais. Faltou a... Apagou aqui?
Está ouvindo? Não. Não sei se falei alguma heresia. Bom? Agora sim. Então, porque no Antigo Testamento, nenhum país hoje está na posição de Israel no Antigo Testamento. Nenhum país, nem o Brasil, nem os Estados Unidos, nem Israel de hoje está na posição de Israel do Antigo Testamento. Então, como superar esse dilema? A Igreja Católica, obviamente, tem uma solução para isso, que é a ideia de um magistério contínuo, né? A ideia de que, né, os papas, os concílios, falam, desenvolvem uma doutrina, e as encíclicas, desde o final do século XIX, a Igreja Católica vem emitindo encíclicas sociais, né, que falam de questões sociais, da relação entre a fé e a sociedade. Então já tem um volume impressionante de material sobre isso. Um corpo de ensinamentos que todos os católicos, mesmo, por exemplo, você pode ser da renovação carismática católica, pode ser de Opus Dei, mas, de qualquer forma, você tem que levar em conta esse ensinamento social da Igreja. E no meio protestante, como é que fica? Algumas igrejas protestantes, em alguns momentos, tentaram uma coisa um pouco parecida. A Igreja Metodista, em certo momento, tentou. No meio reformado, a que essa comunidade pertence, né, das igrejas presbiterianas, reformadas, etc., existe na tradição reformada um conceito de desdobramento, ou seja, a ideia de que tudo está ali em germe, na revelação, no Novo Testamento, ou na Bíblia inteira, mas que as implicações só se tornam claras ao longo do tempo. Certas situações novas trazem à tona implicações na revelação original que as gerações anteriores não foram capazes de entender. Inclusive, tem uma frase muito bonita que foi pregada naquela primeira leva de emigrantes, refugiados, que foram para o que hoje são os Estados Unidos, né, refugiados religiosos. E no sermão de despedida, a pessoa pregou sobre isso, dizendo que eu tenho certeza que Deus ainda tem mais luz a refugir da sua palavra. Ou seja, tem mais coisa ali que a gente ainda não pôde entender. Mas um dia entenderemos. Então, essa ideia de um desdobramento progressivo ao longo da história ainda tem implicações para a gente se dar conta. Tudo isso a título de introdução geral, né? Porque se a gente não tiver essas coisas em mente, muito facilmente a gente vai se embaralhar nos debates de hoje, no calor das discordâncias. Hoje me parece que existem pelo menos 4 debates separáveis que muitas vezes se embaralham, se confundem. E quando se confundem, fica muito difícil a gente ter um debate inteligente. Quais são esses 4 debates? O primeiro seria se a presidente da República merece sofrer impeachment. Esse é um debate. Em segundo lugar, um pouco diferente, seria um debate mais geral, mais amplo, sobre a corrupção como problema generalizado na política brasileira. Isso é um segundo debate. Em terceiro lugar, tem a questão das preferências, se quiser, amores e ódios até,
partidários, né? As preferências partidárias e quem nós gostaríamos de ver no poder. Isso é um outro debate. E, em quarto lugar, tem um debate maior ainda, que é o debate das questões ideológicas grandes. Neoliberalismo, social-democracia, socialismo, mesmo debates, digamos, entre democracia e sistemas não democráticos, um debate que parecia enterrado, mas que voltou à tona, né? Daí eu acho a necessidade da gente ter claro sobre qual debate estamos falando em cada momento. A questão da corrupção. Algumas ponderações sobre a questão da corrupção. Em primeiro lugar, às vezes existe uma reação evangélica diante da corrupção, que é de dizer que a corrupção é uma condição teológica, é o pecado. Né? A corrupção é fruto do pecado. E é claro que isso, em certo nível, está certo. Principalmente, aliás, sob uma ótica reformada, que tem muito claro a questão da desgraça humana, né? Das imperfeições humanas. E a imperfeição humana, como diz a tradição reformada muito claramente, aflige todos nós, todos os indivíduos e também todos os grupos, todas as instituições, todos os países. Mas a corrupção como condição teológica é uma categoria geral, e as categorias gerais não nos ajudam a entender as condições particulares. Porque a gente sabe que a corrupção tem uma história de altos e baixos no mesmo país. Tem momentos de maior corrupção e momentos de menor. Além disso, a gente sabe que tem países com mais corrupção e países com menos. Mas é o mesmo ser humano em todos os países. Então, por que o nível não é o mesmo? Então, essas categorias teológicas gerais não nos ajudam quando a gente quer ir mais a fundo nessas questões. Em segundo lugar, segundo ponto sobre a corrupção. A corrupção se relaciona tanto com as instituições quanto com a cultura. Instituições têm uma dimensão institucional e uma dimensão cultural. Daí que a solução, entre aspas, né, que é sempre relativa, obviamente, a solução para a corrupção também tem que se relacionar com as instituições, de um lado, e com a cultura do outro. Em terceiro lugar, a questão da relação entre corrupção e Estado. Corrupção e Estado. Ao contrário do que muitas vezes se pensa, alguns dos países menos corruptos têm um Estado grande. Suécia, Holanda, Canadá, por aí. E alguns dos países mais corruptos têm um Estado pequeno e ausente. Nigéria, Paquistão e por aí vai. Então, não existe uma correlação óbvia entre tamanho do Estado e corrupção. Em quarto lugar, um exemplo muito citado de sucesso no combate à corrupção é a Singapura. E a Singapura basicamente conseguiu debelar, não erradicar totalmente, mas debelar substancialmente a corrupção, pagando os salários mais altos do mundo ao funcionalismo público. Quando eu preguei, fiz essa mensagem em Brasília, o pessoal gostou. Aqui em Campinas não... Quinta coisa, é impossível
chegar à corrupção zero. A corrupção zero não existe em lugar nenhum. Por quê? Porque existe a corrupção por necessidade, mas existe também a corrupção por pura ganância. Mesmo, às vezes, aqueles funcionários públicos na Singapura, muito bem pagos, cedem à tentação de serem corruptos. O ganancioso sempre vai querer ainda mais. E, além disso, o custo da tentativa de chegar à corrupção zero é muito alto, não compensa. Depois de certo momento, não compensa investir mais ainda no combate à corrupção para chegar da corrupção mínima à corrupção zero. Em sexto lugar, existem, obviamente, outros fatores importantes, fatores institucionais nessa questão. Primeiro, a impunidade, a probabilidade de ser descoberto. Depois, a questão das penalidades efetivas. Depois, a lentidão dos processos. O custo em capital social para quem denuncia a corrupção. E a importância de controles institucionais internos e externos. Tudo isso são outros fatores que influenciam o nível de corrupção. Existe uma relação entre corrupção e nível de desenvolvimento? Esse é um debate que vem de muito longe. Em geral, eu diria que sim. Mas, por outro lado, é fácil apontar países que estão no mesmo nível de desenvolvimento, mas que têm níveis bem diversos de corrupção. O desenvolvimento não diminui automaticamente a corrupção, embora, em geral, haja uma tendência para isso. Também existe um debate sobre a relação inversa, ou seja, se a corrupção inibe o desenvolvimento. Aliás, isso é um debate muito discutido hoje na China, né? Porque a China passou por um desenvolvimento fantástico nesses últimos 30 anos, mas também há muita corrupção, muita. E daí o debate se é entrave para o desenvolvimento futuro, principalmente para a transição para uma economia de outro nível, né? E por último, nessa parte sobre corrupção, a questão da relação entre a visão de mundo cristã e a corrupção. Como se relacionam? E aqui vou dizer só duas coisas rápidas. Primeiro, a questão da natureza radical do pecado. O pecado afeta, segundo a cosmovisão cristã, o pecado afeta todos os indivíduos, todos os grupos humanos, todas as instituições, sem exceção. Então afeta todas as igrejas, todos os partidos políticos, todos os candidatos messiânicos que vão resolver todos os problemas do país, né? Todo mundo, ninguém escapa. Todas as instituições acabam decepcionando sempre. Sempre. Se você achava que determinado partido político poderia chegar ao poder e governar imune à corrupção, você estava se enganando. Não vai botar a culpa no partido. A culpa foi na sua ingenuidade. E eu lembro que uma vez eu falei na África do Sul, alguns anos depois da transição para a democracia, né, da África do Sul. E foi no contexto de um grupo, principalmente de sul-africanos negros, e, portanto, provavelmente adeptos do Congresso Nacional Africano, né? O partido que está no poder lá, que foi o partido que liderou a luta contra o apartheid, né? O partido de Mandela, etc. E já nessa época que eu falava,
a desilusão estava começando. A corrupção, a ineficiência, o despreparo, a falta de seriedade e tudo mais. Aí eu falei, nós cristãos é que não deveríamos estar surpresos com isso. Os outros sim, talvez, mas nós não. Porque nós temos uma antropologia, uma visão do ser humano que nos prepara para isso. Então a gente não precisa se decepcionar. E nós devemos aprender a lição do apóstolo Paulo. Vocês lembram quando o apóstolo Paulo estava tendo uma fome na Palestina, e aí as igrejas na Palestina estavam passando fome, e Paulo estava na Grécia, e ele decidiu fazer levantar uma oferta entre as igrejas da Grécia para levar para Jerusalém. E aí o que ele faz? Ele diz para os cristãos gregos, olha, eu quero que vocês escolham uma pessoa para viajar comigo para Jerusalém, para ficar de olho em mim. Porque eu estou levando esse dinheiro de vocês, essa oferta. Já pensou? Paulo era um apóstolo. Ora, um apóstolo verdadeiro, certo? Não um apóstolo de hoje. Um apóstolo de verdade. Ele era pai na fé de muitas pessoas naquelas igrejas. Ele tinha fundado pessoalmente várias daquelas igrejas. Ele poderia dizer, gente, confie em mim. Sou eu. Vocês sabem que eu não vou roubar essa oferta, tá? Fica tranquilo. Não. Ele diz, vocês escolhem, não eu, vocês escolhem um representante para vir comigo para ficar me vigiando. Impressionante isso. Ou seja, a questão da transparência e da prestação de contas. Impressionante isso. Nós precisamos aprender essa lição do apóstolo Paulo. Hoje em dia, boa parte das nossas igrejas não praticam isso. Como é que nós vamos criticar os políticos? E aí a segunda coisa que eu queria frisar com relação à cosmovisão cristã e à corrupção é o seguinte. Me parece que existe na cosmovisão cristã um equilíbrio entre a importância da renovação institucional e a renovação individual, a renovação do ser humano. A criação de leis, a criação de novas instituições e também a criação de homens novos. Nunca uma coisa sem a outra. Essa é a receita que vem, eu acho, desde a lei mosaica no Antigo Testamento. Essas duas coisas se fortalecem mutuamente. A renovação individual, a renovação institucional. Olha, eu acho que a corrupção no Brasil, em boa parte, sem dúvida, é resultante dos sistemas eleitorais eleitoral e partidário que temos. Certo? Porque o sistema eleitoral é doido. Aliás, eu até, por conta de estudar a maneira em que os evangélicos têm se engajado na política no Brasil, eu tenho comparado com outros países. E você tem muitos outros países da América Latina, da África, até um pouquinho da Ásia, onde você tem o mesmo tipo de crescimento espantoso das igrejas evangélicas, mas você não tem o mesmo tipo de envolvimento político. Às vezes não tem, ou tem envolvimento político, mas é bem diferente do nosso. E aí eu comecei a pensar o que difere, por que o tipo de engajamento que nós temos tido aqui é tão singular. E cheguei à conclusão que é devido, em boa parte, ao sistema eleitoral. O nosso sistema eleitoral é de representação proporcional com listas abertas. O que isso significa é o seguinte:
Representação proporcional, obviamente, cada partido ou cada grupo, legenda, né, de partidos, vai receber o número de cadeiras proporcional aos votos que recebeu. Até aí, tudo bem, simples. Muitos países têm algum tipo de representação proporcional. Listas abertas, quer dizer o quê? Digamos que o meu partido recebe votos suficientes para eleger 5 pessoas. Quem serão essas 5 pessoas? Ah, claro, serão os 5 candidatos do meu partido que receberam o maior número de votos, não é? Exatamente. Em outros países, geralmente não é assim. Você tem um sistema de listas fechadas. Ou seja, antes da eleição, o partido apresenta uma lista. Número 1, fulano. Número 2, cicrano. E por aí vai. Então, ou a gente ganhou 5 cadeiras, tá bom, então 1, 2, 3, 4, 5. A gente já sabe quem vai ocupá-las. Cada sistema, obviamente, tem as suas vantagens e desvantagens. Mas as desvantagens do nosso sistema são muitas. Porque é um sistema que torna cada candidato concorrente de todos os outros candidatos, inclusive do seu mesmo partido. E isso, obviamente, enfraquece os partidos enquanto portadores de ideais políticos. E, além disso, a gente sabe, todos os partidos querem candidatos evangélicos. Por quê? Porque todos os partidos gostam dos evangélicos? Não. É que todos os partidos estão jogando o jogo. E você joga o jogo colocando candidatos os mais diversos, para maximizar a quantidade de votos que a sua legenda vai receber. Então você pensa, vamos colocar pastor fulano de tal, porque ele vai nos trazer 2.000 votos, e esses 2.000 votos vão ajudar a eleger fulano de tal aqui em cima. Só que muitas vezes esse pastorzinho, em vez de receber 2.000 votos, recebe 60.000 votos e ele se elege sozinho. Então, além disso, nós temos atualmente representados no Congresso, sem falar dos outros não representados no Congresso, 28 partidos. É uma insanidade. É uma insanidade. Não é tirando fulano e botando cicrano que vai resolver esse tipo de problema. Outro comentário que queria fazer, eu quero caminhar para uma conclusão, para abrir para perguntas. É bom a gente lembrar que já estivemos aqui antes. Então, estou falando de 1992, obviamente, né? Já estivemos no momento de campanha contra a corrupção, de impeachment de um presidente. E a gente, claro, tem que aprender as lições disso, né? Às vezes, né, quando há base para isso, tem que ser feito. Agora, não vamos esperar que isso acabe com a corrupção. A corrupção pode até diminuir por alguns anos, mas depois volta à tona, porque você tem problemas estruturais mais sérios que não vão embora somente tirando uma pessoa e botando outra. Essa campanha anticorrupção vai ser aproveitada para fins partidários? Sim, vai. Vai ser. Mas mesmo assim tem que acontecer, eu acho, né? Vai sofrer essa questão de motivações escusas, inconfessáveis, mas mesmo assim, né, tem que ter a campanha anticorrupção. Mas não devemos esperar que resolva todos os outros problemas do país. Outra coisa, obviamente, é não achar que a corrupção começou ontem, né? Eu aprendi nesta igreja, o ano passado, ou foi o ano retrasado, que já nos tempos de Noé, o PT governava. Sabe por quê? Porque nos tempos de Noé graçava a corrupção. E a gente sabe que antes do PT não existia a corrupção.
Vamos ter bom senso, né, na partidarização excessiva do debate sobre a corrupção. Finalmente, eu acho que há uma necessidade da gente elevar o debate político no meio evangélico. Eu esperaria que o meio evangélico desse uma lição para o país na qualidade do seu debate político. Não necessariamente na qualidade técnica, mas pelo menos na qualidade, digamos, de estilo. Eu esperaria que os evangélicos conseguissem debater de uma forma inteligente, calma, racional e sem se excomungar mutuamente. Infelizmente, não é isso que a gente tem visto. Só porque o meu irmão na fé discorda de mim politicamente, eu não preciso excomungá-lo. Eu não preciso duvidar da genuinidade da sua fé evangélica. Eu não preciso questionar a sua condição cristã. Pelo menos, eu acho, as pessoas de maior nível educacional e cultural que constituem, né, esse grupo aqui hoje, desse um exemplo nesse sentido. Mas, novamente, quando a gente observa os debates na internet, não é isso que a gente vê. E aqui eu quero acrescentar uma coisa. Quando eu comecei a estudar a política evangélica brasileira, nos anos 80, tinha acabado de acontecer a Constituinte. E a Constituinte foi marcada por uma coisa chamada bancada evangélica, que era novidade na época. E essa novidade começou a atrair a atenção de estudiosos. E a primeira interpretação que teve foi que, basicamente, essa bancada evangélica brasileira seria um equivalente, uma importação, ou pelo menos uma imitação, da chamada maioria moral nos Estados Unidos. Não sei se vocês se lembram da maioria moral. Depois passou por outras encarnações. Hoje a gente fala geralmente de direita cristã, né, americana, que é um fenômeno muito importante na política americana. Às vezes não é tão importante quanto as pessoas acham. Né? Não consegue eleger presidente sozinho e tudo mais, mas, de qualquer forma, é uma força muito grande, sobretudo agora, né, nas eleições primárias do Partido Republicano. Então, a ideia, né, era de que, essa bancada evangélica brasileira deve ser uma nova direita cristã brasileira. E eu, basicamente, escrevia a minha tese de doutorado, na época, para dizer que não, que eu achava que, pelo menos naquela época, não era bem isso que estava acontecendo no Brasil. Claro, você tinha uma ou outra pessoa que podia se encaixar nesse figurino assim de direita cristã, mas para a maioria não. A bancada evangélica era outra coisa. Mas hoje eu vejo que, de fato, está surgindo uma verdadeira direita cristã brasileira. Ou seja, uma coisa ideológica, uma direita ideológica. De um lado, eu vejo isso com bons olhos. Eu não faço parte, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas eu vejo isso até com bons olhos. Porque eu acho bom que haja evangélicos sérios, pensantes, em todos os pontos do espectro político. Justamente porque nós não podemos ser tão dogmáticos assim na nossa posição política. Eu gostaria de ver, eu acho bom que haja evangélicos defendendo todas as posições e defendendo com seriedade, mas respeitando a natureza penúltima, a natureza contingente da política. Ou seja,
eu não vou falar das minhas opiniões políticas, por mais fortes que sejam, com o mesmo grau de convicção que eu vou falar que eu acredito que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ressuscitou dos mortos. E quando líderes de igreja confundem esses dois discursos, falam das doutrinas básicas da fé cristã, e na frase seguinte falam que você deve votar em fulano ou cicrano, ou você deve ser dessa posição ou daquela posição ideológica, com o mesmo grau de convicção, o mesmo grau de certeza que isso faz parte da essência da fé, isso só traz prejuízo para a fé cristã. Por quê? Porque você impõe um pedágio para quem quer transitar na rodovia evangélica. Você põe um pedágio político. Ou você quer ser evangélico? Então, seja da minha posição política. Senão, você não é bom evangélico. Isso é muito ruim. Mas me parece que surge, em boa parte, precisamente essa direita evangélica com um discurso excludente, excomungante, absolutista, e assim não vai ter um debate, e isso vai prejudicar a fé, porque vai assustar justamente aqueles que querem ingressar na fé evangélica. E justamente nos Estados Unidos, onde eles têm 30 anos ou mais de experiência disso, já dá muitos sinais de cansaço. Muitos sinais de cansaço. Além deles não terem conseguido quase nada da agenda que eles mesmos se propunham, apesar de que republicanos estiveram no poder na maior parte desses 30 e tantos anos. Além disso, a imagem evangélica ficou muito desgastada. Muita gente não quer saber de evangélico por causa disso. Muitos jovens evangélicos estão deixando a fé por causa disso. Outros não estão deixando a fé, mas estão dizendo que queremos ser evangélicos e queremos nos envolver na política, mas não com essa agenda tão estreita, tão dogmática, tão limitada. Não vamos embarcar nessa canoa furada, só porque os americanos fizeram. Vamos aprender com a experiência deles. Quero frisar, eu não tenho nenhum problema com o surgimento de uma direita evangélica, desde que não siga essa trajetória excludente e excomungante da direita americana, que traz sérios problemas para a política e mais sérios ainda para a fé. É muito importante a gente não rachar as instituições evangélicas com esse tipo de dogmatismo. Todas as igrejas locais, todas as denominações têm que ser lugares de pluralismo político. Lugares, sim, de debate sério, como eu espero que tenhamos hoje. Isso sim, mas não de exclusão, não de cobrança de um pedágio, que você tem que partilhar de uma determinada posição para fazer parte da nossa comunidade. Não, isso nunca. O Winston Churchill disse que a democracia é o pior sistema de governo já inventado pelos homens, com a exceção de todos os outros. E uma democracia robusta precisa de duas coisas. Precisa de um governo forte e responsável, e de uma oposição forte e responsável. Responsável em que sentido? Duas coisas. Primeiro, na observância das regras do jogo democrático.
observância das regras do jogo democrático, mesmo que você saia perdendo algumas vezes, mas observando as regras do jogo. E, em segundo lugar, voltando ao meu amigo Tocqueville, pensar no longo prazo. É interessante, Tocqueville, que escrevia nos anos 1830, quando a democracia era coisa nova, e ele começou a escrever sobre a era democrática. E ele dizia, a democracia tem muitas virtudes, mas tem vários vícios também. E um dos vícios da democracia é a tendência de pensar no curto prazo. A incapacidade de pensar no longo prazo. Por quê? Basicamente por causa do ciclo eleitoral, não é? Aí ele dizia que as aristocracias, nesse sentido, são melhores, conseguem pensar mais no longo prazo, porque a aristocracia se fundamenta no longo prazo, né? Na história, no passado, as gerações. Então, as aristocracias são melhores nesse sentido, mas têm seus próprios vícios também. Aí Tocqueville dizia que mesmo na era democrática, o cristianismo vai ser muito importante. Porque o cristianismo vai ajudar os povos a pensar no longo prazo. Vai ajudar a pensar além dos ciclos eleitorais, além do imediatismo, além das coisas mais rasteiras da política, e pensar nas coisas mais, não eternas, mas de longo prazo. O cristianismo vai ajudar a formar cidadãos democráticos. É isso que Tocqueville dizia. Às vezes eu me pergunto se o nosso cristianismo está fazendo isso.